Olá Brasil, olá turismo, olá meu povo que está ligado num dos setores da economia mais democrático, mais inclusivo, mais gerador de frentes de mão de obra e renda nesse país e no mundo. A bem da verdade, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Tatiana Fernandes, eu sou consultora na área de turismo há 15 anos. Mas há 35 anos eu já me relaciono com esse setor. E de fato, né, 35 anos é suficiente até para comprovar que o turismo acabou se tornando para mim uma verdadeira ideologia de vida. Então, eu respiro muito o assunto, sobrevivo dele desde 35 anos atrás e, logicamente, acompanho de perto todas as transformações, todas as modificações, altos e baixos desse setor econômico e, sem dúvida, a cada tempo me aperfeiçoando muito mais, inclusive no que se trata de posicionamento mercadológico. E é uma honra poder estar aproveitando aí essa oportunidade, essa tecnologia que agora tomou conta das nossas vidas, para estar dividindo conteúdo, para estar inclusive apresentando alguns casos de sucesso, de atuações da minha equipe, de metodologias que foram construídas por mim, outras soluções também empregadas, porque isso acrescenta na trajetória tanto dos investidores de empresas de turismo, como para consultores, que eu entendo que a cada tempo buscam as melhores estratégias para, logicamente, atrair os melhores clientes, os melhores contratos e entregar para o setor turístico também as melhores referências. Nós estamos, sem dúvida, diante de um momento efervescente, iniciando um ano, eu diria que muito promissor, porque uma retomada bastante surpreendente aconteceu nos últimos tempos e os destinos, principalmente os destinos de ecoturismo, o interior do país, onde não há uma concentração de massa, mas onde existe um atendimento mais personalizado, com algumas exclusividades, sem dúvida, esses destinos estão despontando com a máxima eficiência mercadológica. Talvez uma consequência, né, de tantos altos e baixos e reflexões dos últimos tempos, mas, a bem da verdade, o setor da economia, qualquer um que seja, ele está sempre atrelado às tendências e conceitos que são decorrentes da transformação do comportamento de compra. E hoje eu trouxe um tema que é uma pulga atrás da orelha de todo investidor, que são os questionamentos iniciais que devem ser correspondidos para buscar o efetivo sucesso. E eu quero dividir com vocês como eu construo isso no meu processo de trabalho de estruturação de oferta turística. Então eu quero agradecer todos que se interessaram pelo assunto. Eu já vejo aí presente muitos consultores da área, mentorandos, empresários, minha equipe, muita gente parceira que troca conhecimento comigo todo santo dia, né? Nós somos muito antenados. E também gostaria de sugerir, se vocês quiserem aí enviar um aviãozinho aí convidando os contatos de vocês para estar compartilhando. O mais interessante é que a minha iniciativa de abrir 2 semanas de live de segunda a sexta-feira é justamente divulgar e distribuir alguns conteúdos estratégicos, inclusive que no final da live vai ser viabilizado por senha para você pegar esse conteúdo em PDF e aí aplicar, né, nas suas soluções, na sua trajetória, aperfeiçoar inclusive esse conteúdo e a cada tempo contribuir aí para a potencialização do turismo brasileiro e quem sabe colocar o turismo brasileiro aí no topo da economia mundial, que acho que é o objetivo de todos que buscam, né, no setor turístico o seu viés de realização, tanto pessoal como profissional e até mesmo da sua situação econômica. Bom, o tema da live de hoje: o que todo dono de oferta turística precisa saber antes de investir. Pois é, eu trouxe esse assunto até para desmistificar um pouco que, de praxe, esses potenciais investidores costumam lançar de questionamento tanto para si quanto para o mercado
ou até para consultores que estão atuando aí lado a lado no processo de formatação de atrativos turísticos. Existem dois questionamentos que são estratégicos, mas a bem da verdade, o investidor ele se atenta muito a um. E o segundo questionamento, ele nunca é evidenciado como ele realmente deveria ser. A maioria dos investidores, quando estão diante aí de uma oportunidade de estar lucrando no setor de produtos e serviços de turismo, seja meios de hospedagem, seja serviços de alimentação, seja artesanato, item da economia criativa, atrativos, né, naturais, em ambientes históricos culturais, ou até mesmo quando eles apresentam soluções tecnológicas, é constante o questionamento estratégico de que o que eu tenho é potencial para se tornar produto e me gerar lucratividade? Diante desse exposto, pode acontecer, e eu já fui testemunha de decorrência de processos nesse sentido, respostas muito superficiais. Na maioria das vezes, quando se analisa isso sem uma estratégia técnica, eu diria que analítica e até científica de análise realmente de potencialidade, a impressão inicial daquele que avalia é colocada em xeque-mate e acaba subsidiando investimentos. É o típico achismo da situação. Eu acho que essa cachoeira realmente ela é agradável para banho. Mas evidentemente não se mede aí o nível de corredeira, a profundidade do poço de banho, as condições de acesso, a forma de retirada de uma pessoa acidentada em caso de sinistro, a distância desse atrativo da cidade, quais são as condições de logística, a estrutura de laboristas que poderão, porventura, ocupar as frentes de controle de acesso e de manutenção do ambiente, né? E vários outros fatores que até eu já venho discutindo em lives que conferem a esse atrativo segurança, conforto e encantamento. E aí a situação para nesse sentido e muitas vezes esses potenciais atrativos são colocados à disposição do mercado consumidor a partir de uma conotação muito superficial e, em certos casos, estritamente pessoal. Errôneo. Se somente essa dúvida, somente esse questionamento fosse suficiente para colocar um potencial transformado como produto do mercado, nós não teríamos ofertas fechando no quinto ano de funcionamento e também não teríamos oferta traduzidas em reinvestimento a partir do seu segundo ano de funcionamento, que são os verdadeiros casos de sucesso. O que se tem pode ser transformado em produto? Na maioria das vezes, ele pode. O que não acontece é viabilidade comercial disso e isso, logicamente, foge, escapa da linguagem de questionamento do investidor e recorrente, de forma recorrente, das vistas estratégicas do consultor. E essa análise, ela não é dissociada. Se o que tem pode virar produto e se esse produto é favoravelmente vendável, são os dois questionamentos estratégicos que precisam realmente serem exauridos antes de qualquer investimento econômico financeiro. Aliás, antes de qualquer planejamento que seja evidente na transformação de potencial em produto. E mais uma vez eu trago para a live a contextualização da necessidade de um diagnóstico bem estruturado. Porque dentro de um diagnóstico bem estruturado, uma sistêmica de pesquisa, de questionamentos, de perguntas e respostas, elas vão traduzir se essa potencialidade é vendável. E eu vou explicar como algumas potencialidades não são vendáveis. Nós temos vários fatores que podem influenciar a comercialização desse atrativo ou desse potencial atrativo. Legalidade é uma delas. Quantas vezes somos convidados, a nossa empresa e a nossa equipe, para desenvolver, por exemplo, turismo em cavernas, e as cavernas são verdadeiros, eu diria que, oásis assim, de encantamento com relação à sua formação.
Na maioria das vezes, né, as cavernas trazem aí de forma surpreendente características peculiares de muito impacto cênico e uma historicidade relevante. Se a resposta fosse de principiante e superficial e até mesmo precipitada, logicamente um consultor que entende minimamente do recurso visual de caverna, ele diria que sim, que esse potencial pode se transformar em produto. Mas se esse potencial estiver em um ambiente isolado, sem expectativa alguma de atração de mercado nacional, o investimento para gerar legalidade dessa oferta, que depende de um plano de manejo para desembocar um licenciamento para o espelioturismo, inviabiliza a venda. Então, a live de hoje é para chamar a atenção de todos vocês que se empenham em investir ou de prestar consultoria, que nunca afirmem a viabilidade de um potencial se transformar em produto para o investidor e nunca seja esse investidor imaturo sem unir os dois questionamentos estratégicos. Muitos erros acontecem em consultoria de forma trágica e a beleza cênica, a estrutura física, o ambiente, ele não é errôneo, mas o encaminhamento mercadológico, a prospecção de público-alvo é extrema. É só para reafirmar, e aí eu fixo isso muito nos meus mentorandos, que o diagnóstico é, na verdade, o compasso, a tratativa mais estratégica de um trabalho de formatação de atrativo. E quantas vezes eu já ouvi dizer que diagnósticos são calhamaços de papel abandonados no fundo de gaveta, sem utilidade alguma e muitas vezes sem nem leitura técnica de uma secretaria ou de um investidor. Acontece que o diagnóstico que envereda a formatação ou estruturação de uma atividade turística, ele tem uma pré-forma de questionamento específica para essa finalidade. Eu também já vi milhares de diagnósticos, inclusive algumas metodologias consagradas que medem até o nível de atratividade de forma diferente ao qual eu aplico. Mas algumas metodologias aplicadas de diagnóstico são para territórios já consolidados, com oferta na prateleira. E antes de estruturar um produto e serviço, você não pode aplicar esses mesmos fatores de análise. Normalmente, os fatores de análise que se aplica o diagnóstico depois que esse destino já está sendo comercializado, ele trata muito de competitividade. E o diagnóstico a ser realizado, empregado antes da estruturação desse atrativo, do processo de formatação em si, ele é de viabilidade, não de competitividade. Então, os fatores de questionamento, eles são totalmente outros. E isso diferencia muito a eficiência do investimento. Quando você é assertivo na inicial interpretação, né, e na resposta estratégica para o investidor, que eu digo que todo investidor ele deve inicialmente ter muito bem respondido esses dois questionamentos. O acerto de potencialização 10 vezes mais a cada tempo, como eu sempre mensuro os resultados, ele é extremamente pragmático possível. A bem da verdade, para pensar, olha no seu entorno o que diferencia muitas vezes oferta consolidada de lucratividade ao lado de outras enfadadas ao fracasso. É a ausência de resposta concreta e paralela dos dois questionamentos. O que você tem pode ser transformado em produto? E se transformado em produto, ele tem viabilidade de venda? Aí você não empata mais nada na prateleira, né? Só que tem que sair do universo subjetivo. O turismo brasileiro, ele já deu conta de que ele é um setor da economia que está permeado de inteligência empresarial e que tem muito técnico gabaritado para fazer esse tipo de resposta. Eu mesmo, no meu universo de relacionamento, tem consultores que criam produtos fantásticos com viabilidade de venda estupenda e comprovam que são competentes nesse processo de análise e estruturação da oferta final.
E o Brasil precisa desse olhar estratégico para inibir fracassos e quebrar paradigmas de que o turismo é um setor de sonho, de romantismo, que para dar certo demora, que depende de muito investimento, que a prefeitura não tem recurso, que o governo não direciona efetivamente a atenção merecida para o setor. Só que os empresários que agem no setor turístico, como outros que agem nos demais setores da economia, como comércio, agricultura, pecuária e indústria, quando eles são estratégicos nos seus investimentos, a resposta é sempre lucratividade e realização. É que nós estamos realmente muito distantes do antigo amadorismo. Hoje, o setor da economia do turismo, ele vem abarcando especialistas de plantão que têm metodologias e estratégias assertivas, e isso realmente tem mostrado a efetividade de um trabalho bem feito de diagnóstico. Então, nunca responda às respectivas perguntas estratégicas para o investidor sem parar para pensar se o que ele tem para ofertar tem legalidade e condições de receber normativas pertinentes que possam garantir a legitimidade dessa oferta ou desse produto. Quando você atropela essa resposta, automaticamente as duas perguntas estratégicas a serem respondidas para o investidor, ela naufraga. Ela deixa de ser completa. Da mesma forma, analise em minúcias quais as facilidades que contribuiriam com a estruturação dessa oferta. Isso é importante para você otimizar. No encaminhamento de negócios, por exemplo, se esse investimento vai acontecer num ambiente onde o agenciamento receptivo é forte, não se esqueça que isso é uma seara de promotores de venda que não estão enquadrados na CLT e que recebem por comissionamento, o que é um excelente negócio de parceria. Essas facilidades, sejam internas ou externas, elas são subsídios para responder ao investidor o que ele precisa saber de imediato antes de depositar dinheiro no seu investimento. O diferencial competitivo, que eu já tratei, inclusive de forma até bastante exaurida em uma das minhas lives, afirmando mais uma vez que identificar e evidenciar o diferencial competitivo não depende exclusivamente de algum item que seja inerente à oferta, mas que você pode criar e implantar. Muitas empresas inteligentes implantam diferencial competitivo até diante de uma pesquisa de tendência e conceito e acertam no alvo quando colocam à venda aquilo que se propõe. O perfil do investidor tem que ser avaliado para que a resposta também seja assertiva. A capacidade de monetizar investimento, que isso não significa ter dinheiro em caixa, mas significa ter capacidade de atrair algum recurso a ser investido, ou através de financiamento, ou através de parceria, ou através de sociedade, ou enfim, algum formato que desencadeie as condições necessárias para que esse ambiente receba tudo o que precisa para oferecer segurança, conforto e encantamento. O nível de atratividade, lógico, até já foi assunto de uma live essa semana, ele tem que ser analítico e sistêmico, nunca superficial. O nível de atratividade de uma cachoeira de 60 metros, ele não é o mesmo que a cachoeira do vizinho também tenha 60 metros. E, da mesma forma, prospectar a operação e a comercialização, apontando sempre nesse inicial processo de investigação quais os caminhos que devem ser seguidos diante do cenário verdadeiro de operação e comercialização. Imagine você afirmar a possibilidade de um mergulho de cilindro numa lagoa natural, sem evidenciar ao investidor que ele precisa de um parceiro que tenha uma habilidade chancelada por uma entidade que seja cadastrada para esse fim, assim como um PAD tem o seu respectivo, documento para acompanhar aí os iniciantes e os amadores e os turistas no mergulho.
que é necessário também que o público-alvo tenha a percepção de que isso vai complementar um roteiro na região e que o investimento para que isso aconteça, ele é de um montante até considerável e que vai jogar no mercado um produto de um valor um pouco mais elevado do que uma trilha ecológica. O raciocínio para responder estrategicamente o que o investidor precisa saber antes de empregar recurso econômico financeiro numa oferta, ele está lá no diagnóstico e ele não pode comer letra, né? Ele não pode pular os aspectos que são fundamentais. E sem uma resposta muito embasada e muito assertiva, qualquer investimento é muito arriscado, deixando até mesmo aí a margem, né, do controle do risco, passando a ser perigoso e fadado ao insucesso. Não basta ter algo potencial na mão, é necessário ter condições e viabilidade de posicioná-lo no mercado consumidor. E hoje nós estamos diante de uma linha de raciocínio de consumo de destino e não de produto e serviço isolado. E isso só acrescenta a necessidade de que esse diagnóstico realmente tenha que ser bastante analítico. Qualquer investimento sem conhecer esse processo de construção de resposta, ele é vulnerável demais. Muitas vezes ele não sustenta o próprio investimento, quanto mais garantir que ele vai ser potencializado 10 vezes mais. Então nada é superficial, secundário, análogo ou coletivo. Cada potencial tem o seu estereótipo de análise e, consequentemente, sua resposta. Não é jogar num bolo 3, 4 restaurantes e aí, através de um Ctrl+C, Ctrl+V, né, exteriorizar a mesma viabilidade para diferenciar dos investidores. Cada um no seu universo. Cada um dentro das suas peculiaridades de interpretação, principalmente do que eu acabei de descrever, que é fundamental ser questionado. O bacana é que eu vou deixar o PDF para vocês e depois vocês peguem isso através do meu canal do Telegram e analisem essa leitura, né? Tudo bem que um PDF não é um e-book, mas ao menos é importante para que vocês tenham aí em mãos uma consulta, uma colinha, para nos futuros trabalhos ou investimentos não deixar escapar esse questionamento que todo investidor precisa ter respondido. E reafirmando, você pode ter 2 restaurantes, um do lado do outro, na mesma rua, num destino turístico, oferecendo cardápio similar. Mas a resposta, o enquadramento vai ser outro. E aí, só um pouquinho, em um acidente, além de toda a carga penal, exatamente, até tem um comentário aí na live, né? E está dizendo, inclusive, na decorrência depois consequente de um acidente, que tudo nasce no diagnóstico e passa para o processo de estruturação. Queima o destino, queima total. Queima total, né? Então fica um alerta para todos os consultores de plantão agora online comigo. O turismo há muito deixou a seara, né, do amadorismo. Não há segurança nenhuma no achismo. Adote uma metodologia que seja analítica, que tenha os fatores muito bem enveredados de pesquisa, e aí sim, subsidie a partir de agora investimentos, e daqui 6 meses de contrato, fala para mim se não houve uma supervalorização da entrega do seu trabalho. É por isso que muitos diagnósticos vão parar no fundo da gaveta. São amplamente ilustrados, mas em algumas situações com considerações totalmente obsoletas para aquilo que precisa no momento de lançar esses investimentos de estruturação. Então, você tendo a clareza de tudo que pode roubar a cena do acerto dessa oferta, é lógico que em termos de consultoria, a sua valorização vai ser extrema. Imagina o impeditivo de prejuízo, quanto custa na carteira de investimento
de um empresário, seja ele iniciante ou já consolidado no setor turístico. E se ele te contratou, fica atenta. Consequentemente, ele vai acreditar nos seus apontamentos. E decorrente um prejuízo desses investimentos em qualquer seara, inclusive de acidente, como comentou a colega agora na live, vai respingar no seu nome enquanto consultor da área de turismo. O que faz um consultor ser referência é contribuir com a lucratividade do seu cliente. É gerar emprego, é gerar renda para regiões turísticas, é tornar o turismo realmente um vetor econômico. Então, se você, a partir de agora, focar que você precisa de estratégias, metodologias, subsídios, análise de fatores, dedicação, responsabilidade, pragmatismo, consequentemente, você vai sim potencializar 10 vezes mais a sua lucratividade e não precisa nem dizer o que vai acontecer com a sua clientela. Isso aí tem sido o meu foco de trabalho nos últimos 15 anos. Sempre buscando fatores de pesquisa que sejam mesmo substancial para colocar no mercado produtos lucrativos. E o mais importante, o empresário precisa saber se há chance de comercialização e se ela for muito tênue, ele tem que ser esclarecido. Se ela for nível médio, ele precisa saber disso. E se ela for bastante potencializada, ele tem que ter essa certeza através de quadros analíticos e dados estatísticos. E quando você fizer isso, não tem para ninguém. Porque o seu próprio êxito enquanto consultor é o êxito do cliente, né? Assim como eu tenho vários especialistas hoje na equipe que trabalham só na potencialização e eles têm na ponta da língua essas duas respostas para dar para os investidores. A nossa empresa há séculos, hoje ela tem 26 técnicos trabalhando e tudo de rede multidisciplinar. Imagine que todos eles escutam todos os dias apenas uma pergunta: o que eu tenho vira produto? E ele sempre se encarrega de responder, além dessa, se vira produto, qual é a capacidade de venda. Agora vamos quebrar algumas objeções que são muito importantes nessa trajetória. A primeira dela é achar que diagnóstico tem que ser engavetado e fazendo diagnóstico é tirando dinheiro pela janela para consolidar aí um calhamaço de papel, para consolidar um documento, muitas vezes obsoleto, que acaba incomodando o empresariado quando ele é abordado num projeto estratégico de desenvolvimento territorial. Diagnóstico, quando ele é construído com objetivo focado e determinado, ele é subsídio de processos seguintes. E ele vai ser consultado, inclusive, por outros especialistas, muitas vezes não responsável pela escritura inicial do documento. Outra objeção importante de ser rompida: aprender uma estratégia que dá sonoridade ao resultado que você busca, simplifica e não complica. Então, muitas vezes você faz isso de forma, eu diria que obsoleta, e lá na frente bate um arrependimento, porque além da fadiga para buscar esses resultados, às vezes você, eu digo que abarca informações desnecessárias e esquece daquilo que é fundamental. Então, busca conhecer metodologia que realmente vai te dar a resposta que você precisa. E uma terceira objeção muito comum, inclusive nos investidores, até eles costumam dizer assim para o consultor: não, vem aqui dar só uma olhadinha, só me dá uma opinião, um palpite, né? Quem é consultor que nunca escutou esse tipo de coisa? Eu já escutei milhares de vezes, né? Mas investir em diagnóstico não é despesa. É um aporte estratégico de investimento que fundamenta o maior investimento seguinte na estruturação de produtos e serviços. Então, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma convocação como técnico especialista do turismo para depor referente à potencialidade de um atrativo, se reserve o direito de fazer isso diante de aplicação de uma metodologia
analítica e que seja realmente eficiente, mas jamais enverede para palpites superficiais, porque isso queima a sua trajetória. E se você é investidor e estiver diante da suposição alienada e aleatória ao processo técnico, desfaça esse entremeio e busque um parecer técnico que seja sério. O Brasil tem especialistas nesse sentido. São cobras. Eles conseguem visualizar a eficiência da operação, a eficiência da legalidade, da operação, da comercialização e o aspecto mercadológico. Se não costurar essa teia de interpretação, o investidor ele não tem as duas respostas estratégicas para fazer o negócio dar certo. E se você quiser chegar nesse nível de qualidade, mais uma vez, adote um roteiro de pesquisa, compreendendo todas as especialidades e comportamentos que devem ser adotados caso a caso, seja para meio de hospedagem, seja para serviço de alimentação, seja para artesanato, economia criativa, atrativo natural, em ambiente histórico-cultural ou tecnológico. Isso aí é fundamental. Depois, pratique a sua estratégia, seu passo a passo, a sua estruturação de documento, a sua composição de relatório. Os bons especialistas, eles estudam muito. E eles rasgam rascunhos de papel constantemente, buscando aprimorar a cada tempo. E isso é fundamental. O segredo de potencializar lucro é potencializar empenho. E o setor da economia do turismo, ele merece isso. Ele merece esse apreço, ele merece essa dedicação técnica. E aí, vai se especializar nisso. Vai se especializar porque todos os dias surgem no país milhares de investidores ávidos por, eu diria que abocanhar uma fatia desse mercado e dessa oportunidade que o setor turístico vem demonstrando. E muitas vezes ele procura essas respostas e ele não encontra quem dê. As entidades de apoio mesmo estão todos os dias buscando profissionais nesse sentido. O próprio Sistema S, o Sebrae, que é um grande apoiador, de tempo em tempo ele se envolve em desenvolvimento de territórios e ele precisa de especialistas que respondam esses questionamentos com bastante qualidade, inclusive porque ele chancela muitas vezes os ideais de investimento dessas pessoas. Então se especialize nesse quesito, porque campo de trabalho tem demais. E se você é investidor, procure se atentar a esses quesitos, porque existe também muito investimento que tem naufragado diante aí, né, dessas interpretações superficiais. A live de hoje tinha esse objetivo: atiçar em todos vocês a necessidade de responder com maestria a todo investidor antes dele depositar dinheiro e tirar um projeto do papel, é se o potencial que ele tem na mão tem possibilidade de se tornar um produto e, se tornando produto, se ele tem capacidade de ser vendido. Não responde uma pergunta só. Responda as duas em mesmo tempo. Esse conteúdo está disponível no meu canal do Telegram, né? É só me procurar lá, Tatiana Fernandes Expertises. A senha de hoje é oferta. A palavra oferta é só colocar que você vai retirar o conteúdo em PDF. Eu aproveito para convidar todos vocês a participar da semana 10 vezes mais, que vai acontecer de 25 de janeiro a 1º de fevereiro online, gratuito comigo, e eu vou derramar conteúdo mesmo, tá? Uma força-tarefa para abrir horizontes de todos que querem sobreviver de turismo. Você fazendo a sua inscrição, tem de presente lá um e-book que também aponta os 7 erros estratégicos na estruturação de oferta turística. E você não pode deixar de saber quais são os 7 erros. Se você fizer a inscrição, tem que confirmar via e-mail.
E não deixa de olhar a sua caixa do spam de promoções, porque algumas pessoas têm me contatado dizendo que não está chegando e-mail de confirmação. Às vezes ele vai para essas caixas e aí vocês não localizam. Se não confirmar a inscrição, não tem acesso ao e-book, tá bom? Na semana que vem eu vou entrar online às 19h19 e eu tenho também 2 compromissos de manhã, mas logo eu vou soltar o card nas redes sociais. E às 19h19, de segunda a sexta, novamente eu vou trazer assuntos polêmicos, inclusive casos de empreendimentos que realmente saltaram tarifas e que trouxeram para esse mercado consumidor experiências de vida gratificantes. Não deixem também de participar pela manhã do meu bate-papo com a Fernanda, que é da Seriema Turismo de Tocantins, que é uma empresária que hoje é minha mentoranda e que cresceu e vem despontando também através dela o crescimento de muitos outros empreendimentos na região. E vai estar comigo semana que vem o Ademar, hoje já um querido amigo, estimado investidor de Nobres no Mato Grosso, que deixou um ambiente aí, né, de agricultura familiar para se tornar em pouco tempo um grande empresário do setor, e ele vai contar para vocês se dá ou não para viver de turismo, tá bom? Me segue lá nas redes e é um prazer enorme, a credibilidade de todos de estar comigo online. Eu espero revê-los na semana que vem. Um beijo, bons negócios!